Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo em Veja TV de Veja.com e sem mais delongas, vamos a ele, Augusto Nunes, em mais um dia em que tudo está de pernas para o ar. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Joyce. Começamos por onde, hein? Eu até te questionava aqui, porque é tanta coisa, que eu não sei se a gente começa lá pelo Petrolão, pelas pessoas que foram soltas, por aquelas que estão atrás das grades, pelo Renato Duque, que olha só, a justiça descobriu que ele tem tanto de dinheiro no exterior. É um milionário. Claro que não tem como justificar o patrimônio. Aí o Sérgio Moro falou, ó, não vai sair da cadeia não, vai cair mais um pouquinho. E aí tem o depoimento do grande lobista Fernando Baiano, que está deixando todo mundo lá do Planalto, roendo as unhas e roendo o cotovelo, e aí ainda tem a oposição que hoje virou uma pedrinha de 1 tonelada no caminho da base aliada e fez a base aliada engolir um sapo do tamanho de um elefante. Começo por onde, Augusto Nunes? O Brasil está tão complicado que a boa notícia, se a notícia mais leve é essa, então eu sugiro que você comece. Ah, então eu vou obedecer, Augusto Nunes. Eu vou obedecer, Augusto Nunes. Por favor. Você corre para o nosso Twitter, estamos lá. Twitter aqui para mim, @Joyce Hasselman, com cópia para @Veja, e eu fico olhando aqui a sua conversa, o que você quer saber, pergunta para Augusto Nunes que ele responde tudo pra gente. Mas vamos começar aqui então pelo começo, a notícia mais leve, né? Isso. Você sabe que ontem à noite, de noitinha já, veio a notícia. Pois muito bem, a base aliada do governo conseguiu e aprovou na Comissão de Orçamento aquele projeto escabroso, escandaloso, absurdo, que veio lá do Executivo para que torne o que é ilegal, legal. Quer dizer, a Dilma gastou um tanto de dinheiro que não podia gastar, não pagou as contas do mês de meados deste ano, e aí acabou batendo na trave numa coisa chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Era para ter um superávit, que é um dinheiro para pagar os juros das contas públicas, mas não teve. Teve um déficit, quer dizer, ficou devendo pelo menos 15 bilhões. Aí o governo teve uma ideia, né? Ao invés de solucionar o problema, falar, vamos pegar a lei, a gente rasga a lei e torna o que é ilegal, legal. E aí ontem, o governo veio e saiu por aí, dizendo, olha, isso aí a gente já venceu, ganhamos essa. Hoje a oposição disse o seguinte, ah é? Ganharam? Então a gente vai para o STF. E a turma da base aliada tremeu. E voltou atrás, Augusto Nunes. Porque sabe que está agindo como fora da lei. A oposição, com esta atitude, mostrou que realmente ressurgiu, né, muito mais vigorosa das urnas. Nasceu, né? Renasceu nas urnas de outubro e descobriu que não precisa ter maioria para impedir tanta safadeza. Né? Pode ameaçar, por exemplo, com o cumprimento da lei, foi o que eles fizeram. E trancaram a pauta também, quer dizer, é uma manobra inteligente para mostrar que, peraí, não é só a base aliada que manda aqui. O PT, quando era oposição, e a bancada era infinitamente menor que a bancada que apoiava o presidente Fernando Henrique, ele criava problemas, dá para você criar, você precisa ter a disposição de combater o adversário. Eu acho que é isso que se está notando agora. Agora, o governo passou de todos os limites, quer dizer, ele usa a primeira contabilidade criativa, que é uma vigarice, né? É um eufemismo aí para disfarçar a vigarice que consiste em transformar o prejuízo em lucro, que é isso que eles fazem. Agora tentaram fazer a mesma coisa, esbarraram numa atitude oposicionista que vinha fazendo falta há muito tempo. Mas aí veio uma derrota, que foi justamente voltar para a Comissão de Orçamento a discussão desse projeto. E aí veio a segunda derrota, porque a base foi derrotada e a votação foi adiada. Isso faz com que a turma do Planalto fique muito tensa, em palpos de aranha. Por quê? Porque o Congresso entra em recesso. Dia 22 de dezembro, se eu não estou enganada aqui, entra em recesso e a Dilma tem pouco tempo para tentar consertar esse negócio todo. E tudo que o governo tinha feito era cortar ali todo o tempo que se tinha de tramitação legal. Então, além do regime de urgência, eles inventaram uma ideia que no final das contas era metade do regime de urgência para tramitar rapidamente esse projeto. Vão conseguir? Como a oposição diz que só discute isso semana que vem, e aí? E acho que o PMDB não está muito preocupado não, com os problemas do governo. O líder do PT,
na Câmara, né? O José Guimarães, que é o deputado cearense, que é irmão do José Genuíno, e foi patrão do inventor da cueca cofre, né? Aquele assessor dele que foi preso no aeroporto com dólares e reais na cueca e tal. Mais uma invenção do PT. Ele fez os cálculos e disse o seguinte: se você chacoalhar a base aliada, sobram 200, se tanto. É isso que o governo vai descobrir agora. Ele já percebeu, o líder. Agora, a oposição teve uma boa justificativa para dizer: eu vou ao Supremo. Preste atenção em como o relator desse projeto do governo, o senador Romero Jucá, se comportou na primeira discussão em que a base aliada saiu comemorando que venceu porque aprovou o texto. Vamos ouvir. É isso mesmo! É isso mesmo! A base do governo acha que vai tratorar! O presidente deputado Evandro Ribeiro... Eu vou chamar a segurança para tirar vocês daqui. Isso é um desrespeito! Essa casa não pode ser serviçal do palácio! Essa casa tem que ter autonomia! Tem que ser assim, então! Sensacional! Você ouviu esse... É o Romero Jucá lendo o projeto. Gente, a gente tem que ouvir de novo. Olha, se você conseguir entender o que o Romero Jucá está lendo, né? Ganha um doce, né? Ganha um... Coloca de novo no ar, por favor, o do Romero Jucá. É isso mesmo! É isso mesmo! A base do governo acha que vai tratorar! O presidente deputado Evandro Ribeiro... Eu vou chamar a segurança para tirar vocês daqui. Isso é um desrespeito! Essa casa não pode ser serviçal do palácio! Essa casa tem que ter autonomia! Tem que ser respeitada! Gente, se alguém me diz que isso não é uma manobra, olha, eu vou ter que sair aqui desse planeta, né? Acho que as emissoras de rádio estão perdendo um grande narrador de futebol. É verdade. É uma coisa extraordinária. Segundo, o que ele não faz a favor de qualquer governo, né? Porque há pouco tempo ele estava apoiando a candidatura do Aécio Neves, eleitor declarado do Aécio. Agora já está com este governo, passou o perigo da eleição do Aécio, ele já voltou à posição anterior. Agora, com esta velocidade, aí, imagino que eles não fazem, né? Numa votação na madrugada. E é claro que a oposição, chegando com uma gravação dessa em qualquer tribunal, vai dizer: como é que se discute um negócio desse? A gente está discutindo aqui a mudança de uma lei. Um avanço, houve Fora um avanço. a ilegalidade, né? Um avanço de 15 anos, que houve, agora quer dar um passo para trás, quer dizer, 15 anos lá atrás, uma década e meia, e se discute desse jeito, quer dizer, a oposição aprendeu de fato, mas a base governista estava acostumada a ganhar todas, hein, Augusto? Está acostumada, claro. Essa era a manobra. Para engolir esse sapo... Vai ser diferente, né, o próximo governo. Esse ainda não terminou. Vai ser bem diferente. Essa sessão mostra. A grande pergunta que se faz agora é: e se a lei não for mudada? Dilma Rousseff acabou ferindo a LDO. Tem responsabilidade nesse caso? Exatamente. E aí, como é que fica? Bom, eu acho que a Dilma está com tantos problemas que para encontrar solução ou buscar uma solução para isso, ela vai ter de parar de conversar 10 horas num dia só com o Lula e não vai encontrar solução nenhuma. Eu não sei. Eu nunca vi nenhum governo que começasse com tantos problemas em todas as áreas, começando pelos desdobramentos do escândalo da Petrobras. Imagina, acho que ela não dorme, né? O Flávio Dilma Pereira não está dormindo não, né? Ela precisa aprovar isso. A questão é a que custo, né? O Flávio Ferreira tuita pra cá e diz: essa leitura do Romero Jucá, nós aqui de Piauí chamamos de fuleiragem. Tá bom, Flávio. Cantor de embolada aí, pode Sensacional. ser. Assim. Alguém terá coragem para entrar com uma ação no STF contra a presidente? Se houve crime, ela pode ser punida. Por quê? É crime de responsabilidade, né? Não cumprir... Claro. Dinheiro público, é dinheiro público. Claro, então... Olha, é estranho. O que tem feito o juiz Sérgio Moro contrasta espantosamente com essa rotina, né, brasileira, porque o descumprimento da lei é a regra. A Dilma descumpriu a lei durante a eleição, descumpre a lei
quando modifica os números, né, da contabilidade oficial, e agora de novo, quer dizer, alguém tem de tomar providência, tem de entrar corajosamente com uma ofensiva jurídica contra a presidente. Ela está colecionando ilegalidades. Isso não pode acontecer. E já se viu que quando você encontra um juiz que cumpre a lei, a gente está vendo o que acontece. O Supremo vai ter de cumprir. Aliás, quem está examinando as contas da campanha dela é o Gilmar Mendes, né? Começou a examinar. Está aí, está no Supremo. Daqui a pouco ela tem mais um motivo para insônia. Tony Coelho, vamos aos tuiteiros. Tony Coelho diz o seguinte: Augusto, quem é o tal de Pina? Porque os empreiteiros confessam que era tudo propina. Tudo propina. Estão fazendo piadinha aqui. Mas você sabe que hoje... É pró isso, pró aquilo, propina. Ele tem a propina. Hoje o advogado do lobista, o Fernando Baiano, que na sexta-feira deve prestar o depoimento, seria hoje, mas aí foi adiado, e tá todo mundo ali com borboletas no estômago por conta desse depoimento. Ele diz o seguinte: escuta, o Brasil não se faz grande obra e grande contrato sem pagamento de propina. Ninguém sabe disso. Vocês moram onde? Quer dizer, a gente imagina o que vem nesse depoimento se o Fernando Baiano falar de fato. E o advogado já está entregando o serviço. Que ele era o operador do PMDB, né? Que o deserdou. Não reconhece o filhote, né? Nem o sujeito que lhe prestou tantos serviços pecuniários. Aí ele vai dizer o suficiente para deixar o PMDB envergonhado, se é que o partido é capaz de sentir vergonha. Ele é vulgo Fernando Baiano, né? Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano. Todo mundo já chama de Fernando Baiano. Ele tem cara de bandido, né? Ele tem a alcunha que todo bandido tem que ter, né? A Bahia não merece que seja essa a alcunha dele. E ele tem, e é bandido. E é bandido. Esse dá vontade de olhar e dá voz de prisão. E os advogados, né? Eu tenho a seguinte tese. Se alguém contrata determinado advogado, pode prender porque o cara é culpado. Esse advogado, por exemplo, ele é criminoso. Ele acha que você tem... O certo é o errado. Tem de ter propina, senão não anda. Os outros advogados, e não por acaso, quase todos eles atuaram no Mensalão, defendendo os quadrilheiros do Mensalão, os advogados começam com essa: o Brasil vai parar, sem essas empreiteiras o Brasil não funciona. Então é aquilo que você já tratou desse assunto, né? Da idoneidade e tal. Criminoso é criminoso, tá certo? Se você prende determinados bandidos do Rio, o morro para, né? Os benfeitores do morro, que são traficantes, eles param. Por esse raciocínio, você não pode prender nenhum prefeito que esteja fazendo um trabalho de distribuição de alimentos na cidade, porque ele é criminoso, mas a comida não pode parar de chegar, etc, etc. Devia prender com mais frequência, a justiça brasileira devia fazer isso, devia prender o cliente e o advogado, ou na ordem inversa, porque o advogado frequentemente é pior que o cliente. Já é uma confissão de culpa, dependendo do advogado que se contrata. Se você contratar algum advogado que eu conheço, você não precisa nem confessar. Augusto Nunes, vai sobrar para mim. Eu falava isso uma vez, eu disse isso ao Márcio Tomás Bastos. Falei, olha, quando eu for culpado de alguma coisa grave, eu recorro a você. Então eu suponho que todos os teus clientes sejam culpados. É o maior defensor, o sujeito que mais absolve culpados do Brasil ou do mundo. Ele anda doente, espero que se recupere, mas se não, estaria aí já, inventando uma tese qualquer que transforme os empreiteiros em benfeitores da nação. Ou o Renato Duque em Santo. O que você acha? Renato Duque, essa é fantástica. Que tal canonizar? É um afiliado político do Zé Dirceu, ele estava doidinho para sair da cadeia, logo no começo aqui do Aqui Entre Nós, eu disse para você que o Sérgio Moro falou nananina não e justificou o porquê. Tem despacho do juiz. Ele falou, olha aqui, ó, o Renato Duque tem um monte de dinheiro fora do Brasil, é milionário, vai sair, e dinheiro sujo, não tem como comprovar.
Então ele vai sair daqui, pode fugir do país e usufruir dessa dinheirama toda que embolsou, roubou de algum lugar aí nesse esquema da Petrobras. Então vai ficar atrás das grades. E pelo andar da carruagem, esse é um daqueles que vai ficar muito tempo atrás das grades. Mas me parece que ele está fazendo um jogo difícil, né? Não falo, tô quietinho, o direito de ficar calado vai ser um novo delúbio? Será? Olha, eu acho que ele vai acabar engrossando a fila enorme. Já dos, como é que diz o juiz Sérgio Moura? Criminosos colaboradores. Vai engrossar, fica a turma da delação premiada. Pelo seguinte, Joyce, o assessor dele, que é esse Pedro Barusco, já confessou que já se dispôs a devolver 250 milhões, não é? De reais. Você já viu um subordinado ter 250 milhões a devolver e o chefe é inocente? Quer dizer, é só no Brasil, né, que o sujeito é capaz de fazer uma afirmação desse tipo. Essa propina do Pedro Barusco, aliás, ela recomenda que sejam refeitos os cálculos sobre o desvio, o tamanho do desvio. Você não acha que o Paulo Roberto Costa tem que devolver mais? Não só 70 milhões? Porque agora a com tranquilidade isso, com que ele devolveu tem que refazer 60 o cálculo. é a de quem tem um pouco mais guardado em algum lugar. Agora eles estão descobrindo já descobriram que o Duque tem várias contas no exterior, vai saber se o Paulo Roberto Costa devolveu tudo. Eu acho que não. Acho que é uma conversa ali firme, boa. Olho no olho. Acho que ele conta. O que me espanta é o tamanho da roubalheira. Joyce, a gente, antes, nas redações, das revistas, é uma história que eu já contei e vou repetir. A gente falava que a capa dos sonhos de qualquer jornalista de revista era uma capa que teria a seguinte chamada: Como ganhar $1 milhão, legalmente, evidentemente. Então, a revista você pode imprimir milhões de exemplares que todo mundo vai comprar. A edição vai ser esgotada, todo mundo quer ganhar $1 milhão. O que vale para essa turma $1 milhão? É troco, só né? bilhão. Desmoralizaram a nossa capa e mostraram que jornalista é pobre, né? É pobre e não pensa grande, é $1 milhão. Agora, ainda sobre o Renato Duque, a Comissão de Ética da Presidência abriu um processo contra ele, do afiliado de Dirceu, porque quer saber... Comissão de Ética da Presidência. Comissão de Ética, bonito, né? Porque quer saber qual é o envolvimento dele com a Petrobras. Peraí, está sendo investigado pela Polícia Federal, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, está sendo investigado pelo juiz Moro. Isso parece piada, que brincadeira é essa? É uma brincadeira. Como parece brincadeira, a ideia da Graça Foster, presidente da Petrobras, ainda, que é a criação de uma diretoria encarregada de impedir que ocorram irregularidades. Quer dizer, é a diretoria contra a corrupção. Isso aí me lembra uma brincadeira que fazia o ministro Mário Henrique Simonsen, que era muito sarcástico e muito inteligente, que era assim, ele falou, olha, quando eu era ministro da Fazenda, eu tinha vontade de ter a seguinte conversa com os ministros da gastança. Quando eles chegassem com essa ideia assim, por exemplo, vamos construir uma ponte entre o Rio e Niterói. O senhor falou, aí eu perguntaria, qual é o preço? 200 bilhões. E qual é a comissão? Sim, 10 milhões. Então leva 10 milhões... e não precisa construir a ponte. Ele falou, eu economizaria uma nota, ficaria muito mais barato. Então ele chamava que era a comissão das comissões que examinaria esse tipo de problema. É parecida com essa ideia a que a Graça Foster, sem ficar ruborizada, apresentou. Igual. Bom, tem mais... Dá só a comissão. Tem mais informação aqui. Hoje veio uma informação lá da CPI da Petrobras que a empresa contratou mais de 60% dos bens sem licitação. E aí a gente tem aí um valor de 60 a 70 bilhões, é tudo com B de bola, não tem milhão não, tá? Bilhão. 60 a 70 bilhões de reais. Quer dizer, quanto mais se tenta chegar ao fundo, a gente vê que maior é esse poço, hein? E daqui a pouco essa coisa transborda para outras estatais, né, Joyce? Já começou, já né? Começou, Eletrobras
Sabe, a hora que você abrir ali, você iluminar as catacumbas do BNDES, dos fundos de pensão, eu tô esperando que isso aconteça. Agora, espero que demore um pouco mais, porque senão a gente não sai daqui, né? Nós vamos ficar horas no ar falando de escândalos, porque só esse nos ocupa algumas horas por dia. Você imagina a hora que chegarem os outros. Mas a Petrobras... Não é só a Petrobras. A Petrobras, com a ciência, anuência e canetada de Graça Foster, hoje deu uma resposta. Afastou executivos que podem estar envolvidos em processos de corrupção envolvendo usinas, Passadina, Abreu e Lima. São 5 executivos que não são lá grandes nomes, mas é a tentativa de fritar um ou outro para ver se dá uma resposta para a sociedade. Enquanto isso, a diretoria... É o segundo escalão, né? Vai sobrar para o segundo escalão e essa turma... A diretoria da Petrobras dá medo, né? Hoje eu vi as fotos de todos os diretores e eu tinha me esquecido que um deles é o Zé Eduardo Dutra, diretor de serviços, né? Dividiram uma diretoria em 2 para que ele voltasse à empresa que presidiu. Quer dizer, então a Petrobras é uma mistura espetacular de ladroagem com inépcia, né? Deu no que deu. Twitter chegando... Gente, vocês perceberam quantas notícias nós trouxemos para você nessa conversa de 20 minutos envolvendo a Petrobras? Afastamento de 5 executivos, a Petrobras contratando sem licitação, aí um prejuízo aproximado, ou pelo menos algo que não foi legal, de 70 bilhões de reais. Renato Duque, que permanece na cadeia. O juiz que diz que ele tem um monte de dinheiro no exterior. O Fernando Baiano, Fernando Soares, que vai depor na sexta-feira. O caso da base governista, que ao invés de tratorar, foi tratorada pela oposição. Quer dizer, o noticiário tá uma coisa assim incrível, né? Não para de chegar a informação. É muita coisa envolvendo o caso Petrobras e ao mesmo tempo a tentativa da presidente Dilma Rousseff de salvar o próprio pescoço porque gastou demais, hein, Augusto Nunes? Lembrando sempre que o governo dela vai começar, né? Geralmente a expectativa de poder faz com que você tenha não só uma ascendência, digamos assim, muito grande sobre os demais poderes, como também o direito a uma trégua, né? Que são aqueles 100 dias. Como ela se reelegeu numa disputa acirradíssima e com o senador Aécio Neves, e como o governo está terminando em péssimo estado, o governo dela vai, né, começar com cara de que está terminando. Eu nunca vi isso. Os americanos chamam de pato manco, né? O presidente em fim de mandato. A Dilma parece isso, que você chama o cara do cafezinho, ele não vem. Parece. Flávio de Ostanila diz o seguinte: na Petrobras é tudo com B. B de bota pra quebrar estatal. É assim que está a situação na Petrobras. A Neuza Andrade me diz, olha, no campeonato de superfaturamento, o Petrolão só perde para a Copa, diz aqui. Não sei não, hein, Neuza? Não sei não. A Copa é segunda divisão. É. Segunda divisão. Por que não perguntaram a Paulo Roberto Costa qual a ligação dele com Lula e Dilma e se eles receberam propinas? Perguntaram, foi questionado sim, hein? Inclusive, o Youssef não falou que eles receberam propina, mas falou que sabiam de tudo, né? Certamente quem contou que era chamado de Paulinho pelo Lula não foi o Lula. Claro. Foi Paulinho. Né? E nem o Youssef contou que chamam ele de Beto, né? É uma intimidade, claro, né? É uma coisa de doido. É um tratamento carinhoso. O Intercosta, mensalão, igual 75 milhões. Petrolão, 25 bi. Delúbio, 7 anos. E João Vacari? Diz aqui na matemática. É o Delúbio com doutorado, né? Esse lidou com esses bilhões aí, que falam, B disso e B de bandido, né? Romero Jucá virou repentista, diz aqui o Reinaldo Ferreira. Ele dá outro trabalho aí. Cantador de embolada e narrador de futebol. Tá bem. Tá bem. Augusto Nunes, porque parece que sempre que lembro de Lula, imagino que ele é protegido, diz aqui. Deixa aberta aqui a câmera, por favor, enquanto eu converso com os tuiteiros e Augusto, para que conversemos todos em grupo aqui. O Lula parece estar protegido ou o Lula é o sumido, Augusto Nunes? Porque ele sempre passou a sensação, e foi tratado assim, como o que se diz
em juridiquês, aí é o inimputável, né? Como os índios das tribos isoladas, os bebês de colo, os loucos e o Lula. São os inimputáveis. E a dinheirama, hein, que foi movimentada dentro da Petrobras? E aí veio o COAF e diz, olha, poxa vida, era um monte de dinheiro. Como é que ninguém viu nada, hein, Augusto? Eu gosto daquela expressão que eles falam, né? Movimentações atípicas. Que não são suspeitas, são atípicas. O que será que é atípico? Eu acho atípico movimentar assim R$10. Você faz uma transferência de R$10. Isso é atípico. E o outro, altamente suspeitas, não tomaram providência nenhuma, estão vigiando há 4 anos, né? É aquele policial que fica de campana na casa de algum suspeito e daqui a pouco a mulher do suspeito está servindo café, né? Ele está pedindo água, tal, ficam amigos. Flávio me diz o seguinte, o Duque não tem um ducado, ele tem um bocado de milhões da Petrobras. Isso é o que está dizendo a Justiça, gente. Claro, os tuiteiros fazem aqui graça com isso, mas é isso mesmo que o juiz Sérgio Moro disse no despacho para justificar o fato de manter o Duque atrás das grades. E muita gente, como o Cláudio, o Leonardo, o Rui, o César, todos aqui perguntando do impeachment de Dilma. Bom, isso depende das provas e da Justiça. Sempre vale repetir, né? Não existe pedido de... É impossível pedir o impeachment de alguém que não foi julgado e condenado por alguma coisa, ou que é comprovadamente autor de delitos que resultam nesse pedido. Antes disso não dá, é sonho. E muita gente aqui me dizendo quando é que vai começar a operação curto-circuito nas hidrelétricas. Já apareceu aí a Eletrobras, as empreiteiras que têm seus executivos presos, que fizeram negociatas ali. Tem aquela coisa que... Eu gosto muito dos nomes que a Polícia Federal encontra para batizar as operações. Mas essa é uma sugestão aqui, essa curto-circuito, é boa, né? Boa. Porque eles são criativos, né? É o André Tozello que Quando mandou eles aqui. entram em crise de criatividade, eles começam assim, dar nome de cobra. Aí é Cascavel, Sucuri e tal. Mas quando eles estão inspirados, aí surge o Satyagraha. E agora essa operação dentro da operação, que é juízo final. Isso é uma maravilha. O André Ferrari me diz, poxa vida, peguei no fim, não se preocupe, já essa conversa que você está vendo ao vivo aqui em TVeja, tvdeveja.com, estará disponível aí de forma gravada no nosso site, veja.com. É bem facinho, a programação aqui em TVeja não para, você sempre tem informação nova. Eu estou às 9 da manhã com o Giro Veja, com você, trazendo para você as principais notícias para você começar o seu dia muito bem informado. Depois, a análise do grande fato do dia, aquele que aterroriza esses que estão envolvidos aí nos casos de corrupção, é aquela coisa do que está por trás dos fatos, por trás dos panos. Aquilo que os políticos não querem que ninguém saiba. É essa a análise. Logo depois, mais um no Alvo, com a notícia quente do dia. Depois tem Aqui Entre Nós. Amanhã é dia de Marco Antônio Villa. Amanhã é feriado, né, aqui em São Paulo, né, dia da consciência negra. Agora, não pra gente. Não pra gente. Nós estaremos aqui com você ao vivo em TVeja. Agora, em Brasília, é quinta-feira, que geralmente é aquele dia mortinho, ninguém trabalha, uma pasmaceira. Eles viajam, né? De volta às bases. Vai ser uma quinta-feira animada, hein, Augusto Nunes? Vai. Eles também agora estão ignorando feriados. Quem diria? Quem diria? Augusto Nunes, para fechar, o que esperamos aí dos próximos dias? Semana agitada um pouquinho mais? Vai piorar para o governo, né? A procissão de assombros aí vai continuar. E aí agora começam os políticos, né? Daqui a pouco entram em cena os senadores, deputados, governadores. Eu acho que a coisa vai ficar mais animada. Os jornalistas vão trabalhar como nunca neste fim de ano. E eles descansam, né? Porque na cadeia tem pelo menos essa vantagem, não precisa trabalhar. Para fechar, uma última pergunta. O Jean Richard me pergunta o seguinte, para nós dois aqui, a Polícia Federal errou mesmo sobre o Cossensa? Será que ele está limpo? Sim, a polícia admitiu o erro, né, Augusto? Publicamente. Acho isso perfeito. Também há tanta gente, né? Melhor não, é claro, é melhor não errar, mas errando, não se deve ter compromisso com o erro, como dizia o JK. Juscelino Kubitschek errou, reconheceu o erro, assunto encerrado. O que não impede que apareça alguma denúncia por aí. Não estamos
referendando aí a inocência. Tá? Ele foi inocentado pela Polícia Federal por enquanto. Vamos fazer uma aposta, Augusto, para fechar aqui entre nós? Vamos. Um doce. Pode ser de abóbora ou de coco. Você escolhe. Coco. De coco, tá. O meu pode ser de abóbora, tá? Assim, uma coisa bem rústica, Qual assim, é a doce da aposta? vovó. Você disse que o Renato Duque abre o bico. Eu acho que ele fica calado. Vamos ver se ele será um novo delúbio, daqueles petistas que morrem de boca fechada, ou se será mais um daqueles que vão colaborar com a justiça. Você mantém sua posição? Mantenho. Então tá bom. Mantenho. Vamos ver quem ganha o doce. Vamos. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação de todos, Gabriel, Jean, Rui, Clóvis, Derek, Fabiana, o Luan Jorge, o Armando, o Flávio, o Décio, o Rodrigo, o Diogo, a Renata, a Nájela, enfim, todos vocês que estão conversando aqui comigo no Twitter. Claro, não consegui registrar todos, mas eu sempre dou uma espiadinha. Você sabe que depois eu respondo, eu fico lá conversando com os nossos tuiteiros, sabe, Augusto Nunes? Ali sei. pela madrugada, conversando com os tuiteiros. Eu sei. O tempo todo, é isso aí. A programação não para, a gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Obrigada, Augusto. Obrigado, Joyce. Tchau, gente.